Olá, ouvintes da Rádio Band News FM, sejam bem-vindos ao bate-papo que vamos começar agora sobre gestão da qualidade nas empresas. Eu sou Inácia Soares e eu tenho um convidado no programa de hoje que entende muito sobre este assunto. Está conosco o consultor de empresas Marcelo Godoy. Marcelo é graduado em Engenharia Civil, com pós-graduação em Engenharia Econômica e também em Administração Financeira. Ele é auditor líder nas normas ISO 9001 e ISO 14001 e Total Quality Control por uma entidade japonesa. E Marcelo também tem formação em coaching. Marcelo, seja muito bem-vindo à Band News FM. Obrigado, Inácia. Estamos à disposição. Muito bem, vamos começar então esse bate-papo que eu acredito que vai render muito, já que trabalhar de uma forma mais eficiente e eficaz tem sido o objetivo das empresas, não só para cortar custos, mas porque isso traz um diferencial competitivo para elas. Então, para a gente começar, quando uma empresa que está aí aberta, já em funcionamento no mercado, decide eu vou trabalhar com mais qualidade, qual é o primeiro passo dessa empresa, Marcelo? O primeiro passo deve ser a diretoria, a direção da empresa decidir de uma forma pensada qual a característica, né, ou qual o investimento, ou qual o objetivo, né, de buscar essa melhoria. Então, acho que a gente, definindo isso em primeira instância, é o grande primeiro passo que a gente tem que ter. Quer dizer, o que você está dizendo é que a liderança é fundamental em qualquer processo de qualidade. Fundamental. Você está optando por fazer melhor. E isso envolve toda a empresa, toda a organização. Então, isso é que é interessante. Ou seja, a liderança tem que definir isso estrategicamente. Você disse aí de definir objetivos e investimentos. Vamos então explorar um pouco mais esses dois aspectos que você traz aí na sua primeira resposta, que seriam os fatores de motivação de uma diretoria ou mesmo dos sócios proprietários de uma empresa quando decidem vamos sim adotar processos de gestão da qualidade. Os objetivos mais comuns quais são? Bom, até bom você falar nisso. Eu acho que a gente poderia abrir um parênteses aí dessa questão. Normalmente o empresário ele não pensa na qualidade como nós mortais pensamos. Eu sou empresário também, né? O empresário ele pensa nas dores que ele tem, que a gente chama de dor. O empresário ele vai pensar nas consequências que a empresa dele está tendo em não atingir determinados resultados. Então, vou dar um exemplo para você. Quer dizer, isso é a dor, então. Seria a dor. O problemão que ele tem para resolver. É isso. Então, por exemplo, ele está aumentando demais o atendimento ao cliente, ou seja, ele está tendo um desperdício de dinheiro junto com os clientes, ou seja, a qualidade dele não está boa. Tipo um retrabalho, porque anda fazendo alguma coisa mal feita, exatamente. E tem que ir lá consertar. Exatamente. Por exemplo, ele perdeu o faturamento, ou seja, ele não está faturando mais, a queda de faturamento, ou então ele tem muito conflito com a liderança, com os gerentes, com as pessoas, né? Então o empresário ele entende as coisas dessa forma, né? Então por isso que a gente está recomendando o empresário, pensar estrategicamente, quer dizer, por que dessas dores que a gente tem? O que acontece com isso, né? Então, onde eu estou falhando como empresa para colher esse problema no meu resultado? Isso, Então, aí que você entra com um programa de qualidade, como você está se referindo, né? Uhum. Agora, o Marcelo de Godoy... qualidade não, um programa de melhoria da qualidade. De gestão, né? Isso, que é mais complexo. Eu fico imaginando aqui que a primeira, talvez, iniciativa de gestores e de proprietários de empresas, quando estão diante das dificuldades que você elencou, não seja necessariamente optar por uma gestão da qualidade. Talvez seja fazer um produto novo, lançar um serviço novo. Quer dizer, eu acho que no Brasil a gente ainda não tem a primazia da questão da gestão da qualidade como uma grande ferramenta das empresas. Elas se lembram dela quando todo o resto deu problema. É ou não é? Eu estou enganada? Está certíssimo, certíssimo. Na nossa experiência, você tem basicamente dois tipos de empresários, né? Você tem aquele empresário que tem uma formação gerencial, né? Foi lá, fez uma pós-graduação, entendeu, leu 1 ou 2 livros, né? Ou seja, aquele empresário que é um especialista. E tem aquele outro tipo de empresário que não é especialista. O nosso conjunto de empresários, ou seja, a nossa economia tem demais isso, né? E é isso que você está falando. Normalmente, esse que não entende disso, que não sabe o que é isso,
confunde muito isso, né? Ou seja, quando eu defino estrategicamente que eu vou fazer bem feito, que eu vou fazer melhor, que eu vou atender meu cliente melhor, isso é uma decisão que vai envolver toda a organização, né? Que a gente chama de gestão pela qualidade. Então você vê no nosso mundo, a minha experiência é isso, muito isso, ou seja, empresários que não entendem e que entendem. E é interessante que esses que não entendem, você precisa ver que é interessante isso na nossa experiência, ele gasta muito dinheiro. Ele joga, rasga dinheiro fora. Bate cabeça. Bate cabeça, né? Tentativa e erro. Tentativa e erro, né? Improvisações, o famoso jeitinho brasileiro, ele é muito verdadeiro nessas horas, né? Então você tem basicamente esses dois tipos, né, de empresários, né? Então o nosso trabalho, muitas vezes, é tentar trabalhar diretamente com esse empresário, né, buscar trabalhar com ele diretamente e educá-lo, né, reeducá-lo nesse processo. É onde eu imagino que a sua formação de coach deva te ajudar muito nos processos, né? Ajuda muito, muito de fato. Ou seja, principalmente tem uma coisa que na estratégia que você fala que é a visão, né, que é a definição da visão, né? Que é coaching, né? Quer dizer, o que eu quero para mim daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Então isso é muito notado. E esse empresário que não sabe das coisas, né? Esse empresário mais, vamos dizer assim, vamos falar menos informal, mais intuitivo, são fantásticos para trabalhar, né? São verdadeiros rompedores. Tratores, né? Isso. Muito empreendedores em geral. Muito empreendedores, né? Tratores, né? Então esse empresário tem que ser educado, reeducado, né? Informado, né? Um trabalho diretamente com ele, como que ele quer essa empresa dele daqui, sei lá, 5 anos, né? 10 Certíssimo anos. o que você está dizendo, porque muitos empreendedores, pela sua forma muito intensa de atuar e sempre querendo melhorar, não necessariamente eles estão capacitados para aquilo que eles querem alcançar. Então eu acho que cabe esse desconfiômetro do empreendedor, que também é dono do seu negócio, ou nem sempre, que você descubra, né, você que está nos acompanhando aqui na Rádio Band News FM, quais são os seus pontos fracos, os seus pontos aí de melhoria, para que você se associe a quem tenha mais conhecimento que você, mas sem perder a sua garra, né? Você não tem que deixar de lado essa competência de empreendedor que é nata e que é muito bacana em você, porque você não sabe algum ponto técnico. Não, é só se associar de uma forma mais eficiente a quem tem esse conhecimento para ser um prestador de serviços, de repente para ser um sócio seu, não sei, vai depender de cada caso. Marcelo Godoy, que está com a gente aqui hoje na Band News FM, um especialista em processos de qualidade. Eu queria agora falar de um processo de qualidade que há 20 anos, mais ou menos, um pouco antes ele chegou ao Brasil, mas assim, há mais ou menos 20 anos, 15 anos para ser mais precisa, foi um boom. Todo mundo queria fazer 5S nas empresas brasileiras. Isso. E hoje a gente nem ouve mais falar de 5S. Isso. Minha pergunta para você é, o sistema 5S, originário do Japão, acabou ou ele continua sendo usado pelas empresas porque ninguém fala mais dele? Isso está parecendo um mito, né? De fato, eu tive a felicidade e a sorte, né, de acompanhar esse processo aí, no começo. Inclusive indo ao Japão, né? Isso, inclusive indo ao Japão. Os japoneses nos orientavam nessa época, né? E eles tiveram um susto, de repente, né? Em entender que muito da nossa melhoria, da nossa qualidade, da nossa produtividade, o Brasil está na rabeira, né? Em termos de produtividade, em termos de mundo, colocação, né? A nossa. Isso, exatamente. Então, assim, quando eles descobriram isso, que nós tínhamos essa questão, né? Eles falaram, não, peraí, me lembro isso, o professor Miyauchi, né? Não, isso aí nós precisamos de começar do começo, né? Que seria o 5S? Que seria o 5S, né? Uhum. E é interessante que eu, às vezes, recomendo isso para os nossos clientes, né? Mas como hoje você tem diversos projetos, diversos programas, diversas questões que você tem que fazer. Muitas metodologias hoje disponíveis, né? Muitas metodologias, né? E então o 5S, eu entendo, isso é uma visão minha, percepção minha, né? Ele ficou incluído nos processos gerais de melhorias. Ele foi diluído nas outras metodologias, seria isso? É isso. E o Brasil também melhorou a sua produtividade, né? Ele não está mais como aquela visão do professor, né, Miyauchi, da década de 80, não, né? Tão básica, tão preliminar, né? O 5S é você se organizar, né? Jogar fora aquilo que não serve, né? Enfim.
é muito básico, né? Então, mas tem empresas que precisam desses 5S, viu? Eu tô rindo aqui, é básico, mas olha, quem está nos acompanhando aí, olha para a mesa do lado aí na sua empresa, que você pode ver que tem uma pilha de papéis aí que você não mexe há meses. Isso. E que pode ter muita coisa ali para ser jogada fora. Aqueles quartos de despejo, né? Isso Nossa, vale para casa também, vale né, pra Marcelo? casa, A gente vai né? guardando, coisa que você não vai usar nunca na sua vida. Libera, descarta. Outro dia lá em casa, a minha esposa ganhou um concurso desses profissionais, né, de arruma casa, né, que arruma o armário, né. Eu tava brincando com ela, falou, esse rapaz veio aqui, não, é uma moça, perdão, e fez aqui ela jogou lá várias sacolas, jogou não, deu, né, doou, fez, liberou espaço. Liberou espaço que tinha lá em casa, né. Quer dizer, mesmo então, na de fato, sua você tem casa, razão, na minha casa... Não, mas aí era minha esposa, né? Eu não posso. Muito bem, a culpa é da esposa aqui, viu, gente? Bom, não, pelo amor de Deus. O Marcelo Godoy está com a gente aqui na Band News FM. Nós começamos a falar nesse bloco sobre programas de qualidade e no próximo bloco você vai entender um pouco mais sobre as normas ISO 9001 e ISO 14001 para a gente aprofundar essa conversa sobre gestão da qualidade nas empresas. Nós agora fazemos um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta. Continue por aqui, ligadinho nos 89.5.